A lição de domingo ainda continuando, ela fala que a imagem de Deus é do Deus invisível, Cristo é a luz do mundo. E como ser pessoal, Deus revelou seu Filho, o esplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Está lá em Hebreus, né? Como um salvador pessoal, Jesus veio ao mundo e como um salvador pessoal, ele subiu ao céu. E mais interessante ainda, como um salvador pessoal, ele virá buscar a sua igreja. Então assim, aquele mesmo Jesus que esteve na criação, criando todas as coisas, criando o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é aquele mesmo Jesus que veio como criança, cresceu, morreu na cruz, nos garantiu o direito de salvação, e é o mesmo Jesus que virá nas nuvens buscar a sua igreja, seu povo salvo, né? E aqui é bom a gente deixar isso bem claro, que esse Jesus, quando ele vir, ele vai vir com a marca, né, que foi feita pelos homens nas suas mãos, onde foi cravado os pregos, e aí nós podemos entender claramente que esse é o Deus da criação, o Deus da salvação, sem sombra de dúvida. Com certeza. Não apenas Jesus é a imagem de Deus, mas também Jesus é o primogênito da criação de Deus. Aí que muita gente pega esse texto aí para falar, tá vendo? Tá vendo que ele foi o primeiro a ser criado? Não é? Mas quando a gente vai estudar mesmo, a gente vai estudar a palavra de Deus nas línguas originais, a gente vai ver a enorme diferença de uma coisa à outra, sabe? Aqui na parte de segunda fala o primogênito de toda a criação, não é? No hebraico tem palavras, uma palavra que significa um monte de coisa. Aqui, por exemplo, essa palavra aqui, ó, primogênito, lá no hebraico significa reshit. Reshit. E que quer dizer, hein? O primeiro em importância, o de maior destaque, não é? Jesus não foi o primeiro criado, de maneira nenhuma, porque ele é o criador. Agora, ele é a pessoa mais destacada, ele é a pessoa mais importante, porque ele é um agente ativo da criação, ele que deu origem à criação. Quando a gente lê Gênesis 1 e vê lá o relato, né? Haja luz. Quem estava falando aquilo ali, nada mais, nada menos que o próprio Jesus, porque ele que deu início à criação. Então, ele Reshit, não porque ele teve princípio, foi iniciado ali, foi gerado, nada disso, mas ele que iniciou a criação de Deus, ele que deu início, não é? Ele deu start ali, né, da criação de Deus. E outra palavra que a gente também pode ver isso na língua original, que é o hebraico, né? Embora a gente está estudando aqui o Novo Testamento e sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas aqui Paulo está se utilizando do Velho Testamento. Ele não está se utilizando do Novo Testamento, que Zé Meia falou que nem existe o Novo Testamento. Então ele está remontando ao Velho Testamento. E lá no Velho Testamento tem outra palavra para primogênito, chamado Berosh. Berosh, aí sim, é o primeiro em ordem cronológica. Esse aí é o primeiro em ordem cronológica. Por exemplo, né, em ordem cronológica, quem era o primeiro do filho de Isaac? Era Esaú, não era? Não. Esaú. Só que o mais importante, o mais de destaque era quem? Jacó. Mas Jacó era o mais novo. Mas, nesse caso, ele era o quê? O mais destacado, o de maior importância, porque ele recebeu o quê? A primogenitura que Esaú chegou e desprezou, né? E poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero só falar aqui, ó, sobre Davi também, ó. Davi, embora fosse o mais novo dos 8 irmãos, foi ungido rei. Está em 1 Samuel 16, 10 a 13. Por meio do salmista, Deus declarou: farei dele, falei de quem? Davi. Meu primogênito. Ué, Davi não era o mais novo? Por que Deus está falando que é o meu primogênito? Porque Davi foi de maior importância, de maior destaque na descendência ali davídica, não é? Da descendência real ali. Ele foi o de maior destaque, o rei de maior destaque, não é? Dos filhos de Jessé. Farei dele, Davi, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Está em Salmo 89, 27. Exatamente. O Senhor também disse a Moisés: Israel é o meu filho, meu primogênito. Que está em Êxodo 4, 22. Nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância, não é? Então está falando que Jesus é o primeiro em importância, não é? Não porque ele é criado, mas porque ele é o criador, sabe? Não importa o tempo que ele tenha vindo, o importante é que ele veio como primogênito, como alguém que poderia fazer o que veio para fazer. Que aqui está também remontando lá o Apocalipse, né? Que fala que Jesus é o primogênito dos mortos, mas só que Jesus não foi o primeiro a morrer, que a gente sabe que o primeiro a morrer foi o filho de Adão. O filho de Adão e tudo, né? Jesus não foi o primeiro a morrer, né? Então, Jesus é o mais importante, porque dele depende a ressurreição de todos os outros. De todos os outros. Então, é por isso que ele é primogênito dos mortos, que ele vai trazer à existência aqueles que morreram, crendo nele, é claro, né? Então, a gente tem que entender. E no grego, essa palavra primogênito significa protótokos. Difícil, hein? Protótokos quer dizer o primogênito, em grego, né? E em hebraico é
Reshit, ou aqui a lição vai colocar Reshet, né? Da lição aqui de quarta-feira. Interessante, Messias. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, ou que alguém que for ver isso aqui posteriormente, também vem comigo. Não estamos aqui tentando fazer você mudar de ideia e acreditar que Jesus, como a Bíblia diz que é primogênito, que Jesus é filho. Se você acredita que ele é filho, que não é o Criador, tudo bem, a gente respeita o seu ponto de vista. O mais importante de tudo isso é que a Bíblia deixa claro que esse Jesus, sendo Criador e veio como Redentor, o que é mais claro aqui para nós, que está aqui, é o ponto central da lição, é a nossa salvação. Ele, como Deus Criador, ele veio e morreu para nos dar o direito de vida eterna. Isso é um privilégio fantástico que nós temos. Ou nós acreditamos que, ao aceitar Jesus como nosso Salvador, eu tenho o direito do privilégio de vida eterna, isso é um privilégio. É claro que a gente precisa entender algumas coisas, como você colocou em algumas palavras, e seu significado, ótimo, é muito tranquilo isso. Mas a palavra de Deus diz que esse Jesus aqui, que estava na criação, como diz aqui na lição, aqui, o conceito bíblico de primogênito enfatiza um relacionamento especial entre pai e filho. Esse relacionamento é que nos garante o direito de vida eterna, o direito de salvação. A gente não pode pensar diferente, nem agir diferente a esse conceito, porque é o que a Bíblia diz. E como Colossenses diz aqui, né, no verso da semana, nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que acreditar. Aí a pessoa tem as suas dúvidas, porque se a gente for puxar aqui para o lado de dúvida, existem muitas conexões aí, fora do contexto, que as pessoas querem fazer, mas elas não se encaixam. Essa semana mesmo eu estava conversando rapidinho aqui com um colega a respeito dos 10 mandamentos. Ele estava dizendo para mim que os 10 mandamentos eles têm que ser guardados. Realmente os 10 mandamentos têm que ser guardados. Só que eles guardam aqueles mandamentos, mas chega no sábado, eles tiram o sábado. Aí eu perguntei para ele, esse aqui só vale 10 ou não vale? E brincando, conversando assim claramente com ele, descontraidamente, para a gente chegar a uma conclusão. Irmãos, a gente tem que crer que Jesus sendo filho, o mais importante de tudo isso é que ele é nosso Salvador. Exatamente. Isso é o que é bem claro. Né? E muito legal, Messias, dessa explicação das palavras Rosh e Reshit, que a gente tem aqui no princípio também da palavra de Deus, no livro de Gênesis. Ele fala Bereshit. Bereshit, ou seja, que significa em princípio. Não é no princípio. Né? Porque no princípio tem a conotação no português de que foi naquele primeiro dia, não. Em princípio tem uma conotação muito maior. Ou seja, em princípio, ou seja, no princípio, que é além da criação, mas em princípio daquele ser criador, né? E aí, quando a gente vem parando para analisar, que vem falando bem assim, Bereshit bara Elohim. Quando vem falando em princípio, Deus criou, né? Deus criou. Esse Elohim, no hebraico, ele tem o significado plural. Deuses, né? Porque Aim, como Shamaim é céus, né? No caso de forma dual, que no hebraico é singular, mas quando chega no 2, não é plural, é dual. Para eles o plural não vem igual nós em português a partir de 2. Para eles o plural a partir de 3. E quando é o 2, no caso Shammai, que significa céus, é essa dualidade de céus. Os céus acima e o céu nosso que é visível, né? E aí quando a gente chega na Im, que é Elohim, tem a conotação de 3. Então, desde o princípio aqui, nós temos essa referência de triunidade para a criação. Isso. E vocês já perceberam, quando chegamos em algum lugar, nós herdamos isso daí dos ancestrais, até dos povos judeus, dos árabes, né, dos principais daquela época lá da Ásia. Nós temos o costume de chegar numa casa e a gente pergunta, quem é o cabeça dessa casa? A gente não tem esse costume, vem cá, quem é o cabeça daqui? Ou seja, o líder, o principal. Quando a gente chega para perguntar isso, é o significado da palavra Rosh, como você me falou, isso. Berosh, que significa cabeça. Esse cabeça tem a conotação de líder. Não significa que ele foi o primeiro daquela casa, ou o primeiro a nascer, mas é o primeiro em responsabilidade, o primeiro em atuação, o primeiro em poder. Ou seja, Rosh significa cabeça, princípio, ponta. Né? Então, essa é a nossa referência que temos no hebraico. Então, quando vem falando aqui também em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o verbo. Né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E diz assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, essa é a nossa referência que temos de Jesus como principal. Né? Isso, e você falou muito bem aí, Wagner, sobre Jesus como cabeça, porque ele é o cabeça. E a palavra grega mesmo, para isso é Rosh. Exato. Rosh, né? Que significa cabeça, ou então princípio, que significa Reshit. Rosh é a palavra
a palavra Principal, principal, né? Reshit é a palavra que vai levar outras palavras, né? Concluir, né? Reshit, que é princípio. E sobre cabeça, Jesus é o cabeça da criação e também é o cabeça do corpo da igreja. Exato. Então Jesus é o líder, porque cabeça quer dizer liderança, ele é o líder, ele que lidera. Ele liderou a criação ali, no processo criativo, e agora, com a criação da igreja feita por ele mesmo, ele lidera a igreja. Quem é o líder da igreja é Jesus Cristo. Por isso que é o cabeça, é o rocha. É o cabeça da igreja. É incrível que, com todas essas explicações aqui, a lição de quinta-feira fala que Deus quer fazer um reconciliamento entre o homem caído, né, e ele. Né? E a lição vai deixar bem claro que ele utiliza aí da sua capacidade de Deus para usar, né, a união da igreja. E aí fecha com Deus amor, Deus ama. Deus ama tanto a gente que ele não estava se preocupando, Deus não se preocupou, poxa, eu sou Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e ele vai descer para nascer como uma criança. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Ele estava preocupado com o ser humano, porque ele amava de uma forma extraordinária. Eu digo amava lá, na hora da decisão, mas ele continua nos amando de uma forma tão extraordinária que ele diz que Deus amou o mundo aí, como você leu agora há pouco, de tal maneira, né, que deu seu Filho. Então, irmãos, para a gente é uma felicidade tremenda acreditar e ver que nós temos esse Deus que nos ama e que nos protege. E nós estamos encaminhando aqui para os minutos finais, né? Essa lição aqui, se fôssemos passar, dava como diz o ditado, né? A gente está falando de pano para manga. A gente está traduzindo significados e é isso aí. Eu quero dar mais um tempo para vocês poderem finalizar. Fique à vontade aí, tá bom? Começando aí por José Oliveira. Vamos lá. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, ele exerce uma liderança, né, e oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Então, as minhas considerações, o meu conselho aqui é acreditar que esse Deus criador é o Deus que mantém, é o Deus da liderança, é o Deus que sustenta e é o Deus que nos dá essa alegria de salvação. Que você possa acreditar nisso também. Como disse no início, qualquer dúvida nos procure, estamos aqui para conversarmos e tirar alguma solução. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Bom, para finalizar nas considerações, a gente viu aqui o pessoal comentando do hebraico, né, mostrando Jesus como o primogênito de posição, né, de importância, ele foi o agente ativo da criação. Essa palavra é muito importante. O Espírito Profecia gosta muito de usar ela, né? Jesus como agente ativo na criação. Os três estavam lá, mas quem cabeçou foi Jesus, né? Tanto no versículo 1 como no versículo 27, quando ele criou o homem, né? Os verbos utilizados aí são verbos que geralmente admitem só Deus como sujeito. O Gênesis apresenta uma criação fenomenológica, que foi aqui a criação dos astros, a criação dos peixes, fenomenológica no sentido de um fenômeno, mas também apresenta a criação no sentido ontológico no sentido de criar mesmo. Isso é a ontologia, né? É o estudo filosófico, né, do ser, da criação, da essência. E aqui a lição coloca o seguinte: assim como Jesus foi o princípio iniciador de todo o universo, ou seja, foi por meio dele que tudo existiu, assim também a igreja. Ele é o princípio iniciador do seu povo, da sua igreja, e ele não abandona o seu povo. É por esse motivo, né? Ou seja, nós temos a certeza de que aquele que criou todas as coisas, todas as galáxias, os sóis, né, que formulou as leis que governam a natureza, ele também está aqui conosco na igreja. Ele está aqui nos oferecendo todo consolo, todo apoio, toda força. Ele é o nosso cabeça, né? E qualquer coisa distante disso não é evangelho. Verdade. Eu quero aqui finalizar aqui na parte de quarta-feira, achei muito importante aqui, falando assim, vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Ele é a manifestação perfeita de Deus invisível. Ele é o Reshet, né, que eu falei aqui agora. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Reshet também. O Reshit, né? As pessoas podem mudar aí, né? Reshit. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido por ele. Reshit também. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Aí já não é Reshit, aí é Rosh. Ele é o iniciador da criação e nova criação. Aí é Reshit. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos que confiam nele como Salvador. Reshit também. E 7. Jesus sempre existiu, mas agora por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade da igreja. Rosh. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também, por meio da sua ressurreição, Romanos 6, 3 e 4, o originador da nova criação. Finalizando aqui minha fala, se Jesus for uma criatura, eu estou perdido e a humanidade toda está perdida. Porque criatura não pode salvar ninguém, porque criatura não tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Jesus. Jesus mesmo falou, né? Que ele ia entregar a vida dele e retomá-la de volta. Só Deus pode fazer isso. Criatura nenhuma. Por isso que Zé falou que anjos quiseram vir morrer no lugar do homem, mas Jesus falou, não é possível, porque vocês não têm vida em si mesmo. Só eu tenho vida em si mesmo. Por isso que ele se tornou humano. Se tornou uma pessoa humana, não é? Com todos os atributos da divindade, mas humano. Porque Deus não morre.
É o dono da imortalidade. Deus não morre, mas Jesus, como humano, tinha a possibilidade de morrer no nosso lugar. Então, o perdão dos pecados é através de Jesus. Por isso que ele é o nosso Salvador. Amém. E ele é o primogênito dos mortos, porque através dele todos os mortos vão ressuscitar na primeira vinda de Jesus. Amém. E vocês são convidados a tomar uma decisão lá de Jesus, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ficar firme diante de tudo que está acontecendo agora nos eventos finais e pronto, aguardar Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para dar um ponto final, um basta nessa história de dor, sofrimento e tristeza que temos experimentado aqui há muito tempo. E aí, minha gente, finalizando aqui no dia de quinta e sexta-feira, vim nos explicando algo muito interessante, que quando falamos sobre a salvação do mundo ao qual Jesus Cristo ele veio trazer, a palavra grega para mundo lá no Novo Testamento é cosmos, né? E em 1 Coríntios 4:9 vem falando bem assim: viemos a ser espetáculo para o universo, ou seja, cosmos, tanto para anjos como para homens. E vem falando que frequentemente, essa palavra cosmos, né, que frequentemente se refere ao universo como um todo, ao mencionar como seguimos a Jesus, né? E eu quero deixar para vocês a mensagem do que foi a essência de todo esse estudo aqui, que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 19 diante, que vem falando bem assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer seja sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Glória a Então, Deus. que essa mensagem seja Glória a para Deus, você glória a e que a Deus. palavra de Deus possa estar contigo todos os dias. Amém. Que vocês tenham um bom sábado e a semana que vem estamos aqui de novo esperando vocês. Amém.